Como selecionar somente ordens de 100 e 500 contratos no Times and Trades? Existe algum indicador que mostre variação de mercado no TRID? Como ter vários gráficos em uma mesma tela? Como interpretar retração e expansão de Fibonacci no TRID? É possível configurar notificação de rompimento de médias ou preço? Essas são as dúvidas da semana. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que publicarmos vídeos novos. Solicite o TRID na sua corretora. Eu sou o Éder Santos e você está no canal do TRID. Não se esqueça de deixar as suas dúvidas nos comentários e bora pro vídeo. Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre as dúvidas da semana. Então vamos direto ao ponto, ao que interessa. A primeira dúvida aqui já é a dúvida do Patterson Santos, acho que é assim que pronuncia, tá bom? Ele fala o seguinte: boa noite, como faço para só selecionar as ordens grandes, por exemplo? Eu só quero que apareça só ordens de 100 e 500 contratos, Times and Trades. Então vamos lá, vamos abrir o Times and Trades aqui. Clicar aqui, cotações, negócios em tempo real. A gente pode fazer o seguinte, tá? Você tem a opção de filtrar, como assim? Clica com o botão direito, vem aqui ó, em destacar quantidade, configurar. E aí você vai criar aqui os seus filtros. Clico aqui em mais, inicial 100, final 499, tá? E a gente vai deixar aqui o fundo preto com a cor amarela, a letra. E aqui eu vou colocar 500 e não vai ter um final. E vou colocar aqui o preto com a cor roxa, por exemplo. Clique em OK. Olha só, então toda vez que atender a minha configuração, ele vai pintar amarelo de 100 para cima e roxo de 500 para cima. Então eu consigo visualizar nesse modelo. Lembrando que você vai ter que filtrar aqui a quantidade, ó, mínima, um valor maior do que 1 ou que 0, porque senão vai aparecer assim e vai ser muito rápido. Aqui é a mesma coisa, tá? Se você filtrar aqui um valor maior que 50, você consegue visualizar, tá? A outra opção que você pode utilizar é o seguinte: vou tirar aqui esse filtro de 50, clicar aqui no botão direito, vou vir aqui em destacar quantidade e vou desmarcar essa caixinha, então não vai aparecer mais. A gente vai abrir um outro Times and Trades aqui. Agora a gente vai ter dois, tá? Um do lado do outro aqui. E o que eu posso fazer é o seguinte, aqui ó. Nesse do lado esquerdo eu vou colocar quantidade de 100 a 100. Então vai aparecer só ordens de 100. E nesse do lado de cá, vou clicar aqui nesse filtrozinho, vou colocar 500. E aí vai aparecer só acima de 500 para mim, ou se eu quiser que apareça só 500, vou colocar 500 aqui. Então sempre que aparecer uma ordem de 500 vai aparecer aqui para mim, tá? É uma opção que você pode também utilizar aí dentro do seu ambiente de trabalho, tá? Então fica aí essa dica. E a segunda dúvida é do Matheus, ele coloca assim: meu TRID não mostra a variação percentual do mercado no dia, só mostra a variação do candle. Tem algum indicador que muda essa variação do candle para a variação diária? Olha, indicador nós não temos, mas o que você pode fazer é o seguinte, tá? Criar aqui no seu gráfico, dentro do seu ambiente de trabalho, um monitor de cotações. Clico aqui ó, em cotações, monitor de cotações, vou criar aqui um novo. E vou escrever o nome dele aqui, Matheus. Clica aqui em avançar. Eu vou deixar essa configuração aqui, eu vou só tirar aqui da descrição, tá? Clique em avançar. E aí eu vou colocar os papéis que eu desejo. O WDO FUT, o DOL FUT, aqui. O índice futuro, FUT, o mini índice futuro, clico para cá, concluir. E aí então eu já tenho aqui ó, o WDO, o DO, o IND e o IN, que é o mini índice, tá? Mini índice, índice padrão, dólar futuro, mini dólar futuro. Então eu consigo visualizar por aqui. No gráfico, olha o que acontece. Essa variação que tem aqui em cima é a variação do gráfico que você está analisando. Estou olhando um gráfico de 5 minutos. Então, o que acontece? Aqui no gráfico de 5 minutos, está falando assim para mim, olha, a variação deste candle aqui é de 0,22% de alta em relação ao fechamento do candle anterior. Se eu mudar para o gráfico, por exemplo, de 15 minutos,
aquela variação muda, que está 0,18 agora, só que é em relação ao fechamento deste candle vermelho. Então, em relação ao fechamento do candle vermelho, estamos subindo aqui aproximadamente 0,18%. Se eu colocar o de 60 minutos, ele vai considerar o fechamento desse candle azul. Então, em relação ao fechamento do candle azul, estamos caindo 0,59. E se eu colocar o diário, aí você vai ver o que acontece no dia, que é até então uma queda de 0,59%, tá? Então, colocando aqui o monitor de cotações, fica mais simples, você consegue visualizar de maneira muito rápida, tá? Próxima dúvida é do Edson. Como faço para ter vários tempos gráficos igual ao seu? Bom, muito simples, tá, Edson? Você vai clonar a visão do gráfico que você quer. Eu vou deixar esse gráfico aqui, o gráfico de 15 minutos. E eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em clonar visão. A gente tem um outro gráfico aqui que eu vou colocar um gráfico de 5 minutos. Botão direito novamente, clonar visão. E vou colocar aqui um gráfico de 1 minuto, por exemplo. Tá? Agora eu quero ver esses gráficos um lado ao outro. Clico aqui na aba azul e arrasto. Tá? Deixa eu só minimizar isso aqui. Então eu tenho aqui 3 gráficos em tempos diferentes. Tá? Um no 1 minuto, que é esse maiorzinho. Esse aqui do meio ele está no 5. O do canto lado esquerdo que ele está no 15 minutos. Então eu consigo ter aqui vários gráficos com tempos diferentes. Tá? Próxima dúvida do Felipe. Minha dúvida é na retração e expansão de Fibonacci no trade. Quando utilizamos a ferramenta em ambos os casos, os valores e percentuais de Fibonacci são projetados para cima e também para baixo do nível 0% simultaneamente. Poderia explicar melhor como interpretar? Retração. O que é a retração, tá? Retração é quando você mensura aqui quanto que o mercado pode corrigir de um determinado movimento. Por exemplo, ele fez esse movimento de subida aqui. O quanto ele pode corrigir agora? Qual que é a correção que ele pode ter aqui, tá? De acordo com os cálculos de Fibonacci, essa retração pode ser o seguinte. Pode ser aqui, ó. Daqui, né? Vou pegar aqui do ponto mais baixo ao ponto mais alto do dia. Ele pode corrigir aqui, ó, até 61%, que é no 101,339. Então, esse aqui, ele está mensurando o tamanho da perna, 100%. Esse espaço aqui é o tamanho da perna, tá? Aqui são as correções, as projeções de correção, 38, 50 e 61,8%. E se ele fizer essa correção, até onde ele pode ir? Aí eu vou pegar aqui a projeção. A projeção eu preciso mensurar a primeira perna, que é essa. A correção esperada pode ser até 61,8, tá? Se ele vier cair agora até o 61,8, até onde ele pode ir se ele começar a subir a partir daqui? Ele pode vir até aqui no 100 e o extremo aqui no 161,8. Lembrando que quando eu dou 2 cliques aqui, abre essa caixa de configuração. Nessa caixa de configuração eu posso colocar aqui algumas configurações que podem ser minhas, tá? Análise minha, estudo meu. Por exemplo, eu quero que não tenha aqui o 100% ou não quero considerar o 61,8, enfim, você pode colocar aqui o que for mais interessante para você. Posso pôr, por exemplo, que ele pode corrigir até 127%. Então, 127% é aqui. E posso considerar também aqui na projeção que ele pode ir até... Vamos pôr aqui 200%, que ele pode ter uma pernada de 200%, tá? Que é aqui em cima. Então, essas configurações é você quem pode fazer aí de acordo com as suas análises, com os seus estudos. E aqui tem algumas outras configurações que você pode fazer, que é como estender o início, estender o final, iniciar com 100%, por exemplo. Ele está de 0 aqui a 100%. Eu posso clicar aqui e ó, iniciar com 100%. E aí ele vai inverter, ó, 100, 0. Só que pode ficar um pouquinho confuso na hora de você entender aqui sobre a correção, tá? Porque isso aqui é a primeira pernada, ele pode corrigir aqui, aqui ou aqui. Então, invertido, aqui, invertido, é mais fácil de você analisar, tá? Espero ter ajudado aí. E agora a dúvida do Rodrigo. Bom dia, é possível configurar notificação de rompimento de médias ou preço? O que acontece? Você consegue configurar rompimento, mas não consegue configurar rompimento de média, tá? Então já fica aí o aviso. O que você pode fazer em relação à média para ajudar, e aí há uma opção, é o seguinte, vou clicar aqui, vou inserir uma média no meu gráfico, colocar aqui uma média de 21 períodos, por exemplo. Ok, tem uma média de 21 períodos, vou voltar para o gráfico de 5 minutos. O que eu consigo fazer aqui é o seguinte, é criar uma regra de coloração. Vou criá-la aqui com você. Botão direito aqui, regra de coloração, criar regra. E a gente vai criar aqui, vou colocar o seu nome, tá? Rodrigo.
clica aqui em OK. Opa, clico aqui em adicionar. Então, eu vou colocar o seguinte, se o fechamento for maior do que a média, indicador, média aqui, 21 períodos, ok. Eu quero que pinta de verde, ok. Vou clonar isso aqui, ó, duplicar, que a gente vai fazer da venda agora. Se o fechamento for menor do que a média de 21 períodos, quero que pinta de vermelho, clique em OK. E se nenhuma condição for satisfeita, eu quero que pinta aqui de amarelo. Ok. Então, o que vai acontecer? Eu vou clicar aqui o botão direito em cima do candle, regra de coloração, usar a regra aqui do Rodrigo. Somente o fundo, aliás, somente o indicador aqui. Ok. Então, o que acontece? Sempre que o preço atender uma das minhas configurações, né, das minhas premissas lá de configuração, ele vai mudar o candle. Então, quando o preço fecha abaixo da média de 21 períodos, o candle fica vermelho. Quando ele fecha acima, o candle fica verde. Isso aqui é uma opção, tá? Não, aqui não vai ativar nenhuma notificação, mas é uma opção que eu criei aqui para você, tá? Ou você pode fazer também só a média. Ó. Clico aqui, ó, regra de coloração, usar aqui a regra do Rodrigo. E aí a gente destrava aqui do candle. Aqui, ó, remover. Então fica só a média. Então se o preço estiver acima da média, ela fica verde. Se estiver abaixo da média, ela fica vermelha, tá? É uma opção, como eu falei. Agora, e você consegue sim fazer aqui o rompimento, a notificação de rompimento de preço, por exemplo. Vamos colocar aqui, ó. Se romper esse preço aqui em cima, eu quero ser notificado, tá? Você pode usar qualquer uma dessas duas linhas, tá? Linha horizontal e linha horizontal de alerta. A única diferença é que quando você coloca a linha horizontal de alerta, ele já abre a caixa de configuração. E nessa de cá, se você der 2 cliques nela, depois que você inseriu, e clicar nessa canetinha aqui, você também abre a configuração de alerta. E aí a gente vai configurar. Eu quero ser notificado, tá? E eu posso colocar também um envio de ordem direta. Abrir boleta ou envio de ordem. Para o envio de ordem, você precisa fazer essas configurações aqui. Então, vamos lá. Envio de ordem. Qual que é o papel? Qual é o tipo? Se é compra ou se é venda? A quantidade e aqui o preço. E eu posso escolher compra, venda, último negócio menos X%, último negócio mais X% ou outro, tá? E aí fica a seu critério o que você vai colocar aqui. Se for o outro, por exemplo, você precisa colocar aqui o preço, ó, 102.175. E clica aqui em OK. E vai pedir para me colocar minha assinatura digital. Você coloca a tua assinatura digital, clica em OK e a sua configuração está pronta. Não vou marcar a ordem, vou deixar só exibir notificação e colocar foco no gráfico. Então, quando acontecer do preço subir aqui, tá? Eu vou ser notificado. E aqui um ponto importante, ó, disparar alerta por cotação, qualquer indicador. Se eu colocar aqui qualquer indicador, isso aqui, o que acontece é o seguinte, o alerta vai disparar caso qualquer indicador que está na linha do gráfico em que o objeto foi inserido possa disparar o alerta. Ou seja, se o indicador passar para cima do preço do gráfico que você marcou, ele será disparado, tá? Cotação é a cotação mesmo, cotação da negociação do dia, então o preço de negociação. Assim que superar aqui, você vai ser notificado. No teu caso, eu recomendo que você deixe sempre cotação, tá? Porque é o que você deseja é o preço, e não um indicador superar o preço. E vale ressaltar aqui, essa informação que é muito importante. Ó, o alerta continuará ativo mesmo que o gráfico seja fechado ou que o papel ou o intervalo deste seja alterado. Se o gráfico for excluído, o alerta também será excluído. Então, enquanto esse gráfico aqui estiver aberto, eu posso estar aqui olhando o Petrobras, por exemplo. Ó, não interessa. Se ele estiver aqui e o preço superar, serei notificado, tá? Outro ponto importante também é que é o seguinte, ó, que eu não comentei. Quando a gente clica aqui, tem umas informações, ó, aqui em ordem. Vou colocar aqui. Por exemplo, aqui outro. Atenção, a ordem será validada pelo plano de trade e o envio desta poderá ser impedido por ele. Ou seja, você tem o seu plano de trade lá configurado. Não posso perder X reais ou fazer 5 operações. Se alguma dessas configurações, né, lá do seu plano de trade foi atendido, essa ordem aqui não será enviada, tá? E outro ponto é, os alertas podem ser disparados rapidamente ao iniciar o sistema, então você precisa lembrar de desativá-los ao sair do trade, se for necessário. Combinado? E aí, você gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos traders. Assim, a gente fica sabendo se esse conteúdo é relevante para você e produz muito mais.
Solicite o trade na sua corretora.